Então, irmãos, respondendo a esta primeira questão de a adoração em relação às imagens, né, que muitos dizem que nós católicos adoramos imagens, primeiro nós temos que colocar à tona que existe uma grande diferença entre o culto de adorar, né, e o culto de você considerar aquilo como uma janela que nos leva para Deus, né? No caso, nós temos a diferença entre um ícone e um ídolo. Um ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus, que você trata aquilo como seu Deus. Um ícone é aquilo que você usa como se fosse uma janela que nos leva até Deus, algo que vai te transmitir uma presença maior de Deus. Então, nós precisamos entender as passagens bíblicas que falam que não podemos cultuar imagens, que não podemos adorar imagens, é pelo fato de naquela época, na época de Moisés, no Egito, muitos eles adoravam falsos deuses, como o bezerro de ouro, que até o próprio povo de Israel acabou criando e cultuando aquilo como um deus falso. Então, esses são os tipos de falsos deuses que é citada na Bíblia, né? Deus fala, não crieis imagens do que se rasteja na terra, nem do que está no céu, nem do que está no mar, né? Porque naquela época eles adoravam falsos deuses como imagens, como os reis, muitos reis se consideravam também deuses. Então é isso que a Bíblia vem nos dizer. Porém, quando nós utilizamos, por exemplo, uma imagem, a gente usa ela como um caminho que nos leva até Deus, uma janela que transmite esse amor de Deus, essa paz de Deus, por exemplo, um santo, ou uma imagem de Nossa Senhora. A gente não adora aquela imagem, a gente simplesmente adora o significado por trás, que é o significado maior que Deus atribui. Deus atribuiu àquela pessoa uma vida santa, que através dela realizou milagres, então nós adoramos esta ação de Deus através desta imagem. E isto é a nossa adoração. Podemos citar também na Bíblia, em Números 21, 8, Deus ele pede para que Moisés construa uma serpente, e Moisés faz uma serpente de bronze, porque estava tendo uma praga no Egito, né? Quando eles saíram do Egito, eles já estavam no deserto, e Deus enviou uma praga das serpentes, porque eles eram um povo de cabeça dura e tinham magoado a Deus. Então, Moisés ele constrói essa serpente de bronze, e todos os que olharem para aquela serpente seriam curados, né? Através do poder de Deus, através do poder que Deus estava transmitindo através daquela serpente de bronze. Mas isso é Deus pedindo para que Moisés construísse uma imagem, né? Em 1 Reis 6, 23, Deus ele pede construir 2 querubins, colocar na Arca da Aliança. Né? Em 1 Reis 7, 29, Deus pede construir molduras de leões e colocar também na Arca da Aliança. Né? Então, em várias passagens bíblicas, Deus fala para construir imagens, porém não adorar imagens como falsos deuses, e sim apenas utilizar das bênçãos que vêm do céu através dessas imagens. Então é isso que nós temos que entender, nós temos que colocar cada coisa no lugar certo, né? Nós não podemos simplesmente ler a passagem bíblica de uma forma superficial e não entender o que está escrito por trás dela. Então é por isso que nós católicos utilizamos as imagens, não a adoramos, mas nós utilizamos como algo para estar mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus, né, irmãos? E agora a gente vai ir para a próxima questão. Falando agora um pouco sobre a segunda questão, né? Essa questão da confissão. Os nossos irmãos protestantes, eles falam, nós temos que confessar apenas para Deus, porque só Deus ele é capaz de perdoar e purificar-nos os nossos pecados. Sim, com certeza, só Deus ele tem essa autoridade para perdoar os nossos pecados. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana acredita que também isso pode ser feito através dos padres, dos sacerdotes da nossa religião. Porém, isso não seria possível se não fosse uma autoridade dada por Deus, né? Então, nós acreditamos que o sacerdócio ele pode fazer sim a expiação dos nossos pecados, porque Deus atribuiu a ele essa autoridade, né? E a própria Bíblia vem nos dizer também em algumas passagens
assim como eu vou situar agora, né, em Levítico, do 5 ao 6, desde o Antigo Testamento, quando foi surgido o sacerdócio na época de Moisés, Deus ele já tinha dado essa geração de sacerdócio à família de Araão e sua prosperidade, né? Então, lá naquela época já Deus já dizia, né, que aqui ó, em Levítico 5 ao 6, confessareis os seus pecados ao sacerdote, e esse sacerdote fará a ti a expiação dos seus pecados. E a igreja ainda hoje em dia utiliza muitas das coisas do Antigo Testamento, das coisas sacerdotais, nos dias atuais. Então aqui na própria Bíblia Deus já dizia, era Deus dando autoridade para um sacerdote de perdoar e fazer a purificação dos seus pecados, né? Deus já dizia, confessareis ao sacerdote, e esse sacerdote fará a expiação do seu pecado. Em várias passagens em Levítico vai dizer esta mesma situação. E também no Novo Testamento, né, com a vinda de Jesus Cristo, ele disse em João 20, 23, ele diz aos seus discípulos, né, serão feito o perdão dos seus pecados, né, e todos aqueles que vós perdoares, eles serão perdoados. Então Deus ele está dando autoridade também na mão dos discípulos de fazer essa remoção dos pecados, essa expiação dos pecados, né? É uma autoridade que Jesus Cristo está dando na mão dos discípulos. Esta mesma autoridade que a gente considera hoje em dia também aos nossos sacerdotes e padres. É lógico, Deus, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o centro de tudo, é Ele quem nos perdoa se nós realmente nos arrependermos de coração. E através desta confissão de coração, nós poderemos entregar tudo para Deus, os nossos pecados, a nossa podridão, e assim sermos pessoas novas e renovadas, buscando uma melhoria constante no nosso dia a dia. E agora nós vamos para a próxima questão. Comentando agora na questão do sinal da cruz na nossa religião, né? Muitas das denominações protestantes, eles não aceitam o sinal da cruz como um sinal de algo bom, né? No caso, eles aceitam como um sinal da morte de Jesus Cristo e só e apenas, e acaba por aí. Mas nós católicos não, nós entendemos que o sinal da cruz é um sinal de salvação para nós. A gente entende que Jesus ele precisou passar pela cruz para poder entregar a salvação por nós. Então a cruz é um sinal muito importante para nós católicos. Alguns protestantes até dizem, você usaria a arma que matou o seu pai no pescoço, né, como sinal da cruz, que eles falam que foi a cruz que matou nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem matou o nosso Senhor Jesus Cristo não foi a cruz. Quem matou o nosso Senhor Jesus Cristo foram os nossos pecados, foram as nossas fraquezas. A cruz foi um sinal de salvação, pelo qual Deus entregou a sua vida para nos salvar, né? Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para a humanidade para poder nos salvar por meio da cruz, né? E a própria Bíblia, a Palavra de Deus, vem nos dizer em Filipenses 3,18, Paulo vem nos dizer, muitos se portam como inimigos da cruz, e ele diz isso chorando. A própria Bíblia fala que muitos se portam como inimigos da cruz, sendo que a cruz foi o sinal de salvação para nós. Nós sermos inimigos da cruz é a mesma coisa de nós sermos inimigos das coisas de Cristo. Foi o meio que ele veio nos trazer para a nossa salvação. Foi um meio de nos mostrar que antes de toda a salvação, antes de toda a glória, nós teremos que passar pela cruz, nós teremos que passar por momentos difíceis, nós teremos que passar por momentos que talvez vá nos machucar, que vá doer, que vai ser difícil, mas depois nós teremos a glória de Deus. E esta é uma mensagem linda que nós não podemos simplesmente deixar de lado, pois é a mensagem que o próprio Deus veio trazer para nós. Em Colossenses 2,14, vem nos dizer também o triunfo de Deus sobre todo o mal pela cruz. Então, em várias passagens bíblicas, vem nos dizer a cruz é o nosso sinal de salvação, é o nosso sinal de vitória, é o sinal que Deus se entregou para nós e nos salvou da nossa condenação eterna, dos nossos pecados. Então, nós católicos utilizamos esse sinal da cruz como um sinal de orgulho para nós, e não simplesmente um sinal de derrota, porque Deus ele salvou a humanidade por meio da cruz. Então, agora nós vamos para a próxima questão.
Na próxima questão agora eu venho falar, né, sobre o porquê que a Igreja Católica é a verdadeira igreja, né? Porque a igreja deixada por Jesus Cristo. Nós temos em Mateus 16:18, Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, tu és pedra e em ti edificarei a minha igreja. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. As forças do mal não prevalecerão sobre esta igreja. Todos nós sabemos que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica e nisso a gente já pode ter certeza, de que a verdadeira igreja está na Igreja Católica. Nós entendemos, os pontos de vista dos nossos irmãos protestantes, mas também nós temos que ser fervorosos na nossa fé, na nossa doutrina. Em Efésios 4:5, vem falar: há uma só fé e um só batismo. Deus ele veio já instituir uma só fé e um só batismo. Qualquer denominação protestante veio surgir após 1517. Então quer dizer que naquela época o batismo realizado na Igreja Católica não era válido, era um batismo de mentira. Deus ele teria feito errado tudo aquilo que ele veio nos transmitir. Por acaso os planos de Deus teriam dado errado de vir instituir uma fé, um só batismo, e só após 1517 anos depois que ia se instituir um batismo verdadeiro? Eu acho que não, irmãos. Em 1 Timóteo 3,15 vem dizer: a igreja é a coluna fundamental da verdade. A igreja é a coluna fundamental da verdade. E Jesus Cristo já vinha dizer que em Pedro edificaria a igreja dele. Então a igreja de Jesus Cristo é a coluna fundamental da verdade. Muitos evangélicos usam a palavra na Bíblia de conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos que estudar a fundo para ver realmente sobre esta verdade que em Timóteo mesmo fala, a coluna fundamental da verdade é a igreja, E em situações da Bíblia nós podemos perceber que próprio Deus vem nos dizer que a igreja é a Igreja Católica de Pedro, Papa da Igreja Católica. Em Gálatas 1:7 também diz: quem pregar doutrina diferente que seja excomungado, ou seja, uma doutrina diferente daquela que Jesus Cristo instituiu na sua igreja, que seja excomungado, ou seja, que seja amaldiçoado. Então nós temos que compreender que realmente o que Cristo veio deixar para cada um de nós. Em Romanos 16:17 até o 18: desconfiei dos que causam divisões, apartando-se da verdadeira verdade. Desconfie daqueles que causam divisões. A igreja católica, una, santa, católica, apostólica, romana, uma igreja de mais de 2000 anos, uma igreja resistente, mesmo com todas as tribulações. O protestantismo ele existe mais de 48.000 denominações diferentes, por aí pelo mundo. Então, qual é realmente a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja? A verdadeira igreja que é situada muitas vezes na Bíblia. Existe a verdadeira igreja. Então, nós temos que compreender qual é esta verdadeira igreja. Desconfiei daqueles que causam divisões. Existem mais de 48.000 denominações diferentes de igrejas protestantes. Então, qual é a verdadeira igreja? É isso que nós temos que pensar. Em Hebreus 13:9, não deixei desviar pelas diversidades de doutrinas. A diversidade de doutrinas, diferentes doutrinas, cada um fala uma coisa, cada um lê o Evangelho e recebe aquilo de uma forma diferente, tem uma conclusão diferente e vai e funda uma igreja. Não é assim, irmãos. A gente tem que entender que o Evangelho é um só e aquilo que Deus quer nos dizer também é uma coisa só. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é aquilo que nós achamos, e sim aquilo que é, porque como Deus mesmo vem dizer, Ele é aquele que é, Ele é a verdade, Ele é tudo na nossa vida. Então nós temos que buscar compreender isto. Qual é a verdadeira igreja de Deus? Quais são essas denominações verdadeiras? Irmãos? Então agora nós vamos para o próximo tópico.
Acerca desse tema, eu poderia falar durante horas e horas e ainda não ia conseguir, né, de falar ao todo sobre esse amor de Nossa Senhora por cada um de nós nesse momento. Os nossos irmãos protestantes, eles falam que Nossa Senhora não é tão importante assim, ela simplesmente foi a mãe de Deus, simplesmente, como se fosse algo qualquer ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu venho dizer para vocês agora, vou tentar ser o mais breve possível em relação a Nossa Senhora. Em Gênesis, lá no começo da Bíblia, já vem nos dizer, quando o demônio tentou Adão e Eva, Jesus já veio dizer à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Então Nossa Senhora já estava nos planos de Deus desde o começo, porque esta mulher nós acreditamos fielmente que é Nossa Senhora. Através desse pecado de Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo. Através da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Através da obediência de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, o pecado foi perdoado e nós podemos ter a nossa salvação nos dias atuais. Então, irmãos, venho dizer aqui também em Lucas 1:48, né? Todos me proclamarão bem-aventurada, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aí vem dizer Nossa Senhora, né? Se todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, porque muitos têm tanto ódio até às vezes de Nossa Senhora, dizem que ela é uma qualquer, todos a proclamarão bem-aventurada. Então, ela é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu vir para a terra através dela. Jesus Cristo não viria para a terra através de uma pessoa qualquer. Por isso nós acreditamos que Nossa Senhora era uma mulher santa, uma mulher que deu o seu sim e conseguiu ir até o pé da cruz com o teu filho Jesus e ainda sangrar junto com ele a dor que ele sentiu na cruz para entregá-lo para nós, para a salvação dos nossos pecados. Então, jamais Nossa Senhora poderia ser uma mulher qualquer. Em Cântico 6:4, vem dizer, ela é temível como um exército em ordem de batalha. Jesus, Deus, nosso Pai, deixou muita coisa na mão de Nossa Senhora, não por poder dela, mas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis instituir isto a ela. Então, Nossa Senhora, ela é muito potente contra toda a força do mal, tudo aquilo que vem para impedir a nossa felicidade, a nossa alegria, porque Deus estipulou isso nas mãos de Nossa Senhora. Ela é a nossa intercessora fiel, assim como o Espírito Santo e Jesus também é. Só que ela é uma forma de nós nos conectarmos a Deus de uma forma mais santa, mais pura, porque quando nós conversamos com Deus, a gente está cheio de pecado, impuro, nós somos pecadores, nós somos impuros, então nós temos que ter essa medianeira para nos chegar até Deus. É até um meio de respeito de falar com Deus, é através da Nossa Senhora, nossa mãezinha que também nos ama tanto, né? Nas bodas de Caná, na Bíblia, não era a hora de Jesus transformar ainda a água em vinho, mas ele o fez por meio de Nossa Senhora. Ele ainda fala: mulher, a minha hora ainda não chegou. Só que ele acata o pedido da mãezinha, acata como essa intercessão que também nós pedimos a Nossa Senhora, para que peça a Deus por nós. Por isso nós temos esse amor tão grande por Nossa Senhora, nós entendemos esse carinho que ela tem por cada um de nós, né? E eu não preciso nem dizer que em Apocalipse 12, né, já está mostrando na Bíblia, Apocalipse 12, todas as forças do mal pararam diante de Nossa Senhora, o dragão parou diante de Nossa Senhora. Quem é essa que avança como a aurora, brilhante como o sol e como a lua, né, temível como o exército em ordem de batalha? Ela tem a lua embaixo dos seus pés, né? Então não temos como simplesmente descartar a existência de Nossa Senhora e quanto Deus colocou em suas mãos por cada um de nós. O dragão parou diante da mulher, Apocalipse 12. Ela deixou todo o mal à sua frente e esse mal não pôde impedi-la. Então, nós temos que entender que Deus usa, assim, muito de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãezinha querida. Nós amamos muito, muito, muito. Nós não colocamos Nossa Senhora no lugar de Deus. Mas nós entendemos que Nossa Senhora é uma coisa tão importante, um ícone tão importante que nos leva até Deus de uma forma perfeita e maravilhosa.
Se nós olharmos, né, Nossa Senhora da grandeza de Deus, Nossa Senhora se compara a um átomo ainda como Deus, né? Como vem dizer o Tratado da Verdadeira Devoção, Nossa Senhora é comparada a um átomo ainda a Deus. Mas isso se nós olharmos de cima para baixo, da grandeza de Deus até a Nossa Senhora. Mas se nós olharmos de baixo para cima, nós veremos que Nossa Senhora está num patamar tão alto, mas tão alto acima de todos nós, mas ainda abaixo de Deus. Então nós entregamos a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora para que ela também cuide, para que nós possamos entregar melhor a nossa vida a Deus. Então vamos para o próximo tópico. Agora falando, irmãos, sobre o purgatório. A nossa Igreja Católica, ela aceita como um dogma de fé, né, a existência do inferno, do purgatório e do céu. Os nossos irmãos, muitos deles acabam dizendo: a gente só precisa ser bom, a gente só precisa ser fiel aqui na terra, que nós vamos para o céu direto. Só que Deus, ele vem nos dizer: só entrará no céu quem for santo, só vai para o céu quem for santo. Sede santos como o Senhor é santo. Então nós temos que compreender, para nós morrermos em santidade é algo muito difícil, que nós temos que lutar a nossa vida inteira, e mesmo assim ainda a gente sempre vai ter alguma coisinha a se melhorar, né, irmãos? Então, se só entra no céu quem for santo, a gente ia pensar o quê? Todos que morrermos, praticamente a maioria iria para o inferno, mas não. Deus, ele é misericordioso, por isso nós acreditamos na existência do purgatório, né? E aqui também vem nos falar em 1 Coríntios 3,15, seremos salvos, porém passando de alguma forma pelo fogo. Então o que vem dizer a palavra de Deus aqui? Seremos salvos, porém nós passaremos de alguma forma pelo fogo. Depois que nós morrermos, nós conseguiríamos entender verdadeiramente esse amor divino que Deus tem por cada um de nós. Então a nossa alma, entendendo que nós magoamos o coração de Deus com os nossos pecados, a própria alma se atiraria no purgatório para pagar as suas penas, as suas culpas, para poder entrar em santidade, para poder estar na presença eterna de Deus no céu junto com Ele. Então nós também temos aqui em Lucas 12:59, não sairás dali até que pague o último centavo, né? Vem nos remeter também ao purgatório, não sairás dali até que pague o último centavo, né? Nós acreditamos na culpa e no pecado. O pecado é algo que nós podemos confessar para o Padre, e esse pecado nosso, ele é perdoado por Deus através do Padre. E essa culpa, ela ainda permanece em nós, porque, por exemplo, um assassino vai e mata um homem, só que ele se arrepende de todo o coração, ele vai e pede perdão, e através da confissão ele é perdoado do seu pecado, porém a culpa daquela pessoa ter morrido, ela ainda vai permanecer. Então, de alguma forma, você tem que pagar esta culpa. E se nós não pagarmos aqui na terra, através da caridade, de Jesus, de penitência, né, a gente vai ter que pagar no purgatório, para que nós possamos purificar a nossa alma para poder estar na presença de Deus no céu. E é isso que a Igreja Católica vem nos dizer. Para o próximo tópico agora. E por fim, irmãos, nós viemos falar sobre o que os protestantes acabam falando sobre as orações repetitivas, que a Bíblia nos fala para não fazermos orações repetitivas, no caso. Só que, mais uma vez, nós temos que entender a profundidade do que a Bíblia, a Palavra de Deus, vem nos dizer. Se nós formos parar para pensar, o nosso próprio Jesus Cristo repetia os salmos na época que ele estava aqui na terra junto com seus discípulos. Ele repetia cânticos e salmos da Palavra de Deus. Então, quando Jesus estava na cruz para ser morto, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então já tem a repetição das palavras. O nosso próprio ato de insistir em uma oração é necessário que tenha esta repetição. Então, no caso de estarmos louvando a Deus ou fazendo um pedido especial para Deus, é necessário que a gente já tenha essa repetição de palavras. Quando a própria Bíblia vem nos dizer para nós insistirmos
porque Deus ele quer ver a nossa devoção, ele quer ver que nós estamos confiantes nele, né? Que ele quer que a gente peça para ele, porque ele é o nosso Deus. Então o próprio ato de pedir algo para Deus já é relacionado a essa repetição de palavras, digamos assim. O que a Bíblia vem nos dizer em relação à repetição de palavras? A Bíblia vem nos dizer que nós não podemos repetir palavras meramente por fazê-lo, meramente para mostrar para Deus que através dessa oração repetitiva você vai alcançar Ele de uma forma sem sentimentos, sem uma profundidade na oração. No caso, nós rezamos terços, nós rezamos rosários, essa repetição da Ave Maria, do Pai Nosso. Então, Deus, nós temos que entender o que Deus quer dizer, né? Ele quer dizer que essa oração ela tem que ser de coração. Ela tem que ser uma oração de coração. O problema não está na repetição das palavras. O problema está em uma oração que não tenha devoção alguma para Deus. Né? Isso que Deus ele vem dizer na palavra. Né? Em Apocalipse 4, do 8 ao 11, né? Os 24 anciões clamavam dia e noite sem cessar orações repetitivas a Deus. Orações repetitivas na própria Bíblia, que Deus vem nos dizer. Eles diziam santo, santo, santo. Né? E a própria palavra vem dizer, eles clamavam sem cessar, dia e noite, a Deus. Então, são momentos na Bíblia de várias e várias repetições, né? O errado não é esta repetição das palavras, né? Mas fazê-lo sem essa devoção, para tentar chamar a atenção de Deus através de repetições. Não é isso. Nós entregamos e mostramos para Deus que nós somos devotos dele, que nós estamos insistindo pela graça, nós estamos insistindo para orar pelos nossos irmãos, nós estamos insistindo na intercessão para que Deus atenda as almas que necessitam. Então, é essa repetição de palavras que nós precisamos ter, só que de uma maneira, né, cheia de amor, cheia de carinho a Deus, não de uma maneira superficial, só para chamar a atenção de Deus. Então, a Bíblia vem nos dizer isso. Não querer simplesmente fazer por fazê-lo. Nós temos que ter essa devoção na oração. Eu queria agradecer a presença de cada um que esteve até agora assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora cubra com um manto sagrado. Que os nossos irmãos também protestantes que possam estar assistindo esse vídeo tenham uma mente aberta e um coração também bom para buscar também estudar sobre mais essas coisas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês.